Boa tarde. Então a gente vai dar continuação ao vídeo que fala sobre oferendas. Nós fizemos um vídeo 1 gravado lá no terreiro sobre oferendas, falamos do Orixá Ogum também, no vídeo que foi gravado lá, e eu fiquei de gravar esse vídeo complementar aqui para disponibilizar. Bom, eu acho que eu não preciso, né, nem salientar isso do cuidado que os médiums devem ter quando vão na natureza para não agredir a natureza, não colocar objetos não degradáveis, seguindo a ritualística, né, as orientações que a gente tem aqui no terreiro. Eu concordo bastante com o Norberto quando ele diz que o próprio ponto de força na natureza ele já é suficientemente forte, né? Cheio de axé para nos recarregar, para nos fortalecer, não sendo necessário que se ofereça nada, né? Até porque o orixá não precisa de nada. Mas, de acordo com o psicológico do médium, que tem que levar, então uma flor, algo que não vá agredir, né? Que seja um elemento relativamente bastante sutil, também não vejo maiores problemas. Se está estimulando de alguma forma a fé. Uma questão da oferenda que eu acho importante falar, não é uma prática que a gente tem aqui no terreiro, né? A gente está fazendo oferendas, porque nós sabemos que na real o orixá não precisa de oferenda, o caboclo não precisa de oferenda. Quando é necessário fazer alguma oferenda, quem está precisando daquela energia, daquela oferenda é a pessoa, né? É o médium, a pessoa que está vindo da assistência. Então é essa pessoa que está precisando de algo. Mas nós também temos que ter em mente que nós não podemos incentivar a fanatização ou a dependência psicológica de oferendas ou escambo, né? Que muitas vezes aquela pessoa acha que eu vou dar então umas flores ou vou dar uma oferenda e aquela oferenda vai resolver os meus problemas sem eu me comprometer com nada. Então, talvez por isso até as entidades evitem ao máximo que se faça oferendas também para situações diversas que surgem no terreiro, para evitar essa questão da pessoa achar que aquela oferenda por si só vai resolver o seu problema. Eu entendo assim pela prática que se tem aqui no terreiro, não se faz oferenda, né? Não se tem essa prática de fazer oferenda para abrir caminho, para conseguir dinheiro, para conseguir companheiro. Não se faz isso de forma alguma. Quando se faz oferendas ou numa limpeza, para um pedido de limpeza, para uma necessidade de limpeza espiritual, no qual aquela oferenda vai ter um caráter condensador, depois eu vou explicar mais sobre isso, ou de reposição de axé, porque a pessoa está fragilizada, está sem energia de algum orixá, né? E precisa repor alguma energia, está depressivo, está com alguma questão que precisa ser trabalhada. Então até a oferenda ela vai ter alguma finalidade nesse sentido, na medida em que aquele elemento, quando é oferecido, e aí aqui no terreiro que a gente oferece normalmente, quando se faz uma oferenda, ou são flores, ou frutas e flores, ou ervas e frutas, não passa disso. E quando muito para a linha de pretos velhos, alguma raiz, uma batata doce cozida, mas também isso é muito raro e mais em situações de limpeza espiritual mesmo. E normalmente se usa o elemento água como curiador, né? Não se usa em oferenda outro elemento curiador que não a água, quando é para reposição de axé ou para alguma questão de ordem ligada a alguma necessidade do ser humano, algum desequilíbrio, alguma coisa assim. Mas pode acontecer de se usar algum curiador que não há água, mas aí sim só em caso de uma limpeza espiritual, que depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, que tipo de alimento se usa numa oferenda? Normalmente água, flor, erva ou fruta.
os dois, os três juntos, ou só um, de acordo com que a entidade pedir, com que a entidade solicitar, que é aquilo que na real aquela pessoa está precisando. Não é o caboclo que precisa, não é o orixá que precisa daquela oferenda. Aquela energia que vai ser manipulada com aquela oferenda vai vir em retorno daquela pessoa. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa está com falta da energia de Ogum. Ela está muito desmotivada, muito sem força de vontade, está muito depressiva, está sem vontade de seguir dia adiante. Aí a entidade vem e pede que se traga, se faça uma oferenda para Ogum, com, vamos supor, 3 espadas de São Jorge, e se coloque algumas laranjas junto, para que esses elementos sejam magnetizados pelas entidades e o fluido vital desses elementos, o prana desses elementos, bem como o prana, porque fluido vital é uma coisa e prana é outra, né? Fluido vital é em todos os seres vivos, inclusive as frutas têm fluido vital, que se esgota até a decomposição da fruta, assim como o prana, que também é liberado, né? Esse axé que é manipulado, que é liberado com a oferenda, vai ser utilizado, manipulado pelas entidades e ser utilizado para ajudar aquela pessoa que está com uma falta de energia. Então, daqui a pouco aquele elemento, né, espada de São Jorge, aquela erva, vai repor algo energeticamente que está faltando para aquela pessoa dentro da energia de Ogum, né? Por exemplo, se a gente pensar, a espada ela tem um sentido de força, né, de luta, de vontade. Só o arquétipo daquela planta e a forma que ela tem já traz esse significado, que está também ligado ao orixá Ogum, mas que pelo arquétipo dela já mostra que ela é uma planta ligada a isso, essa energia está muito forte nela. Então, se tu manipula aquela planta, tu já espera que ela vai trazer para aquela pessoa essa força, essa iniciativa de lutar, de conquistar seus objetivos. A laranja é uma fruta que tem um poder muito grande de aumentar a autoestima, ela traz alegria, ela traz felicidade, né? Ela está ligada também ao plexo solar, ela está ligada ao orixá Ogum. Então tu faz uma oferenda com laranja, essas frutas, laranja, faz com a espada de São Jorge, esses pranas e os fluidos vitais desses elementos, ao serem desdobrados através dos pontos cantados pelas entidades, vão ser manipulados, agregados a outros elementos astralinos e direcionados para aquela pessoa, para que ela vibre mais na energia de Ogum, para que ela tenha uma reposição energética dentro dessa energia. Então, esse para mim é o fundamento de uma oferenda, dentro da Umbanda. Entender, em primeiro lugar, o que a pessoa está passando, né? O que a pessoa está, qual é o problema da pessoa, entender que aquele elemento que vai ser usado vai repor algum axé, alguma energia que está faltando na pessoa, e por consequência isso vai fazer ela se motivar e conquistar os seus objetivos, né? Ver que se inverte a questão. Eu não estou fazendo oferenda para que o Ogum consiga um emprego para ela. Eu estou fazendo oferenda para que aquela energia dê a força necessária para que ela conquiste os seus ideais. Ela corra atrás, ela busque os seus objetivos, já que ela está com falta e está precisando um pouco dessa energia, né? Para mim são questões bem diferentes se a gente analisar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender a pessoa, tem que saber o que a pessoa está passando, e normalmente a entidade que vai atender a pessoa numa sessão de Umbanda vai perceber o que está faltando na pessoa, e a entidade pode, eventualmente,
indicar, olha, essa pessoa está muito depressiva, ela está com problema, está tudo trancado, ela não tem força. É necessário fazer uma oferenda para algum, com uma espada, 3 espadas, uma laranja, não importa, uma vela, para que ela tenha mais ânimo, mais vontade. Poderia acontecer? Poderia. Não vejo isso atingir em nada. O que eu vejo é tudo ficar errado, tudo se movimentar em torno de oferenda. Uma fanatização, numa dependência psicológica na qual o médium acha que ele só vai ajudar a pessoa se tiver oferenda, ou a assistência achar que só vai ser ajudada se tiver oferenda. E aí eu vejo o problema. Mas em casos particulares, exceção, na qual uma entidade peça uma oferenda para uma finalidade dessa, não vejo problema algum. Mas são exceções, são casos muito isolados, nos quais entidades recomendam, porque elas analisam o perfil do médium, o perfil da pessoa, se aquilo vai ser melhor ou vai ser pior, em que nível de fato aquela oferenda vai ajudar, ou vai acabar comprometendo ou distorcendo ainda mais, né, o psiquismo daquelas pessoas. Então, para mim, isso tudo é analisado. É analisado que a fé depende também da oferenda, porque se aquela pessoa quiser de fato mudar, quiser entrar na energia de algum, quiser de fato repensar as suas posturas, ela vai também se modificar. Isso vai acontecer independente de oferenda. Então a gente também não pode achar que tudo vai ser a oferenda. Oferenda é para casos extremos, aquela pessoa que está tão debilitada que daqui a pouco a entidade vê assim, não tem outra forma. Se não tiver um impulso mais sério, mais forte, ela não vai se movimentar, se depender só dela, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por isso, normalmente aqui no terreiro, as oferendas, quando são feitas, elas são coletivas, para evitar pedidos, evitar aquela coisa de direcionar a oferenda para uma questão particular. Porque, olha bem, né, quando nós fazemos uma oferenda, por exemplo, no caso desse, a entidade diz, não, a pessoa está com falta de energia, ela precisa repor a oferenda. Repor essa energia e faz por algum assim, assim, assim. O que vai acontecer? Daqui a pouco aquele médium desavisado, em vez de ele pegar e solicitar que aquela pessoa tenha essa energia, que ela possa conquistar seus objetivos, que ela possa se movimentar, que ela saia dessa depressão, que ela consiga vencer a si mesma, o médium, ao arriar aquela oferenda, pede, meu Pai Ogum, o senhor consegue um emprego para ela? Abre os caminhos dela, dá um emprego para ela, porque a gente está dando a sua oferenda, então o senhor tem que dar um emprego para ela. Olha a diferença que tem. Uma coisa é a gente falar em reposição energética, a gente pedir que aquela energia ajude aquela pessoa, porque a nossa energia vital está sendo doada junto com aquela energia das plantas ou dos elementos que estão sendo oferecidos, né, para ajudar aquela pessoa. Então, uma coisa é a intenção da oferenda, isso a gente tem que ter cuidado. Eu estou oferecendo aquilo para quê? Porque eu tenho conhecimento, tenho noção que aquilo está sendo oferecido de forma energética para auxiliar aquela pessoa, ou eu estou ali para fazer um pedido particular e achar que aquilo é um processo de barganha, que a entidade vai me dar o que eu estou pedindo, que é o emprego, independentemente de qualquer mudança comportamental minha, independentemente de qualquer comprometimento meu. Então, para mim, isso é uma questão que sempre tem que ser analisada, né? Quando o médium vai falar em oferenda e dizer que alguém na assistência precisa de oferenda ou que ele precisa de uma oferenda, né? A oferenda ela não vai ser feita para que eu atinja um objetivo individual, egoístico. Eu não vou usar da entidade para me dar algo. Isso é errado, gente. Eu vou estar, não é um processo escravocrata no qual a entidade vai ali fazer o que eu peço. Isso não é Umbanda. A Umbanda não trabalha assim, né? Agora, a partir do momento que eu ofereço, a entidade autorizou que eu ofereça
uma espada de São Jorge, uma laranja, e desdobre isso para um falangeiro, junto com um falangeiro de Ogum, essa energia, para que isso seja utilizado para ajudar uma pessoa que está sem vontade, está depressiva. E eu peço que essa energia seja usada para isso, para que dê impulso para a pessoa. Eu estou colocando uma intenção positiva. Então nós temos que sempre ter cuidado com, primeiro, a intenção do que eu estou fazendo quando eu penso numa oferenda. A intenção. De boas intenções o inferno está cheio. Qual a real intenção nisso? Eu estou fazendo aquela oferenda para que a entidade de fato dê o que eu estou pedindo, independente do meu merecimento. Eu estou pedindo apenas um auxílio, uma reposição energética. Qual é a minha intenção com aquilo? Segundo, a intenção, claro que vai estar ligada ao meu pensamento. Então, o ato de oferendar está ligado ao meu pensar, ao que eu estou mentalizando com aquilo, ao meu sentir, a energia do meu sentimento, que tem que estar em equilíbrio e de alguma forma em sintonia com o meu pensar e aliado ao meu agir, né? Que vai ser também o meu procedimento, tanto ali como depois. Então, é um conjunto. Eu vou, na hora de fazer um processo de uma oferenda, estar ali com uma vontade, com uma intenção bem direcionada, aliado a um bom sentir, para realizar algo que está relacionado a uma necessidade energética e não a um pedido de ordem material. E aí é que eu tenho que separar, né? Bom, além dessa questão, então, que eu tenho que ter em mente, que é o poder mental, que é o que eu vou manipular quando mexo com uma oferenda, eu tenho que ter em mente também que muitas vezes eu posso fazer uma oferenda, eu não preciso fazer uma oferenda para ajudar alguém quando eu coloco o meu poder mental também de alguma forma tão positiva, com sentimentos tão positivos e consigo de fato ajudar. Tanto é verdade que vocês vão ter que concordar comigo. Se eu pegar e pedir o mal de alguém, desejar o mal de alguém e ficar vibrando, né, no mal para alguém, daqui a pouco eu não preciso nem acender uma vela. Vai acontecer algo de mal para aquela pessoa, porque a minha energia mental para destruir aquela pessoa é tão forte que isso vai criar miasmas, vai criar elementos, formas de pensamento que vão ser direcionadas junto com essa carga fluídica negativa e vai atingir aquela pessoa. E se ela tiver o mesmo padrão vibratório, pode atingir, afetar muito mais, até muitas vezes, que uma oferenda feita por uma pessoa que lida com magia negra. Então, da mesma forma que eu posso, que tem pessoas que fazem, né, com pragas e pensamentos misérias, eu também tenho que ter noção que eu posso usar isso para o lado positivo. Se eu tiver um pensamento forte, uma vontade forte, um desejo forte, um sentimento de amor e de fé imenso, eu posso também fazer milagres, independentemente do que eu estou oferecendo. Isso é muito importante. Eu ter compaixão por aquela pessoa, eu conseguir me sintonizar com ela e realmente me sensibilizar com ela quando eu vou pedir algo para ela, vou fazer uma prece por ela, vou pedir a intercessão dos orixás ou das entidades por ela. Então, essa é uma questão que eu acho importante frisar. E, em casos de exceção, se a entidade solicitar algum elemento para fazer uma oferenda específica, a gente tem que ter noção de não levar pedidos particulares, e sim auxílios espirituais voltados para as questões energéticas e desequilíbrios, seja lá do que for. Então, com base nisso, a gente tem que entender também que cada elemento de uma oferenda vai ter uma finalidade, como eu falei ali. A espada de São Jorge vai ter uma oferenda, a laranja vai ter um significado, a laranja vai ter outro. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa depressiva na minha frente,
né? E a entidade receita um banho para aquela pessoa. Ela está depressiva. Que banho seria adequado? Um banho de alecrim, que é uma erva vibrante, que é uma erva solar, que vai lhe aquecer, não é? Agora a entidade está vendo que a pessoa está deprimida e vai lá e manda a pessoa tomar um banho de rosas brancas, que é lunar, um banho de alfazema, que também não é solar, então que é calmante, banho de camomila, imagina, se a pessoa já está depressiva. Então eu tenho que ter noção que quando eu faço uma oferenda, ou até um banho de descarrego, se eu receito um banho de descarrego, que aquela energia que está sendo manipulada no banho, ela tem que ser coerente com a necessidade da pessoa. Se a pessoa está com falta de energia masculina, de energia solar, eu tenho que colocar na oferenda energia masculina, energia solar. Se ela está com muito excesso de energia solar, porque ela está briguenta, ela está furiosa, eu tenho que colocar elementos mais ligados à água, à lua, né, à energia feminina. Por quê? Para acalmar, para equilibrar. Isso eu estou pensando num banho de descarrego. Ou até numa oferenda também. A gente tem que seguir esses princípios básicos. Porque não tem receita. Não existe receita quando a gente fala de Umbanda. Não tem feitiço pronto. Quem vai definir isso é a entidade. A entidade vai ver o que está faltando naquela pessoa, ou o que a pessoa tem em excesso. Se a pessoa está com falta vamos supor, se ela está com excesso de energia de algum, ela está muito braba, muito irritadiça, muito autoritária, eu tenho que dar um banho com ervas brandas, com ervas mornas, com ervas calmantes, ou tenho que fazer uma oferenda, essa entidade solicitar com elementos ligados mais à água, né? De repente para algum ligado à água, uma melancia. Então, isso a gente sempre vai levar em conta quando pensa numa oferenda para ajudar uma pessoa, seja por uma questão estou falando para questões de equilíbrio energético, né? Porque a gente sempre vai pensar na oferenda nesse sentido de equilíbrio energético, e isso vai fazer com que a pessoa se impulsione, né? Que outro tipo de oferenda pode ter? Oferendas para limpeza. Por exemplo, uma oferenda que é feita para um descarrego energético. Pode acontecer, se é necessário? Pode, que nem eu estava comentando com um grupo. Gente, daqui a pouco uma pessoa fez lá um feitiço que matou 7 galos, um boi e uma vaca. Estou exagerando, tá? Mas liquidou com energias pesadíssimas. Aí o médium de Umbanda vai atender aquela pessoa, tá vendo que aquilo tá um peso absurdo. Ah, mas eu não posso usar, né, umas pipocas numa oferenda para os guardiões, porque isso vai em contra ao que o espiritismo prega de não usar. Gente, cada situação é uma situação. Eu não posso ficar fissurado e achar que só as coisas só se resolvem com pipoca. Mas eu também não posso ter a infantilidade, ser pueril a ponto de achar que apenas com o meu poder mental eu vou enfrentar determinadas situações que às vezes vêm com uma carga energética extremamente densa e pesada, e que eu vou precisar de um banho de descarga, por exemplo, naquela pessoa. Um bom banho de descarga com sal grosso, com ervas, para descarregar aquela pessoa. Uma oferenda singela para os guardiões, para descarregar aquela pessoa. Por exemplo, que nem eu estava dizendo, uma oferenda com pipoca, com dendê para os guardiões que trabalham mais na linha de almas, para limpar aquela pessoa, aquela carga mórbida que está naquela pessoa. O que essas pipocas, esse dendê vai fazer? Vão condensar, gente. Essa oferenda, essa limpeza, ela vai ter um significado condensador. Quando a gente está falando em limpeza energética, aquela pipoca vai absorver aquela carga que está naquela pessoa, aqueles fluidos negativos, aqueles fluidos mórbidos, ela atrai, ela puxa, porque ela tem uma polaridade
com aquela carga, mas no sentido oposto. Ela tem uma afinidade por ser do elemento terra, né, do elemento ar, que está ligado muito a essas energias do lado, quando são manipuladas do lado de lá, do lado oposto, elemento terra e ar, mas aqui de uma maneira branca, branda. Então elas vão ter polaridades opostas, né? Os opostos se atraem, mas num nível energético semelhante, elemento terra, elemento ar, e por isso ela vai atrair aquela carga, vai condensar aquela carga, tá? Bebida alcoólica na Umbanda. Nós não usamos bebida alcoólica no terreiro para as entidades ou para o médium tomar, isso de forma alguma. Não se tem esse hábito aqui no terreiro, não se faz, né? Porque não vejo sentido nisso por N fatores, tá? Oferendas de Umbanda para caboclo, para preto velho com bebida alcoólica também não se faz. Quando se faz o uso de alguma bebida alcoólica, normalmente normalmente não, é a regra, é para os guardiões e é para um caso de descarga, de limpeza. Então aquela bebida não vai ser para o Exu tomar, o álcool que está ali vai ser usado para volatilizar, para ter asepsia energética. E aí vem a questão assim, mas então por que em vez de usar cachaça não usa álcool de cereais? Por que em vez de usar... Por causa dos elementos fitoenergéticos que estão ali. Eu também não posso achar que a cachaça é usada apenas porque ela é, como se diz assim, é uma bebida que propicia o estado alterado de consciência, né? Dependência, ou que o Exu precisa daquilo porque é viciado. Não consigo pensar dessa forma, se é um Exu de lei, um guardião de Umbanda, né? A cachaça, ela é feita, vem da cana de açúcar. O canavial está extremamente ligado a Exu. É o poder do fogo, é o elemento fogo que está presente na cana. A cachaça que é tirada da cana está extremamente ligado ao elemento fogo, que é o elemento Exu. E isso é usado nas limpezas e asepsias pelos guardiões. E por isso tu não vai usar daqui a pouco um outro elemento. Né? Poderia dizer, mas por que não usa álcool de cereal? Porque o cereal é de arroz, ou é de milho, não é de cana. Aí poderia usar o álcool etílico daqui a pouco, um álcool de farmácia, se for de cana, até eu vejo uma coerência. Mas não substituir determinados elementos daqui a pouco que fogem do contexto da cana, se eu estou falando em guardião, né? Ou de uma guardiã. Por que se usa a champanhe? Porque a champanhe tem da uva, é feminino, está ligado ao elemento água, está ligado à pombagira. Não é porque a champanhe deixa bêbado ou porque não tem esse significado. Tá? Mas isso também, como eu estou dizendo, só vai se usar em casos necessários, com recomendação das entidades, em limpezas espirituais pelo lado esquerdo, quando eles pedirem, não é para tomar também, tu vai oferecer ali, pronto, final, em casos necessários e extremos, não é toda hora que tu vai estar colocando também.